Tendo em conta o processo de aprovação dos planos estratégicos do desenvolvimento urbano, chamados PEDU, no âmbito do Programa Operacional Norte 2020, entendi por bem distribuir hoje, a título de informação e por uma questão de transparência e apego à verdade, um documento síntese com a posição do Porto em todo o processo. Na verdade, por mais que se tenha dito e escrito nas últimas semanas sobre o assunto, a história deste processo não pode ser reescrita em função de conveniências político-partidárias que encaixem mais ou menos bem nas narrativas emanadas pelos diretórios partidários, tenham eles sede em Lisboa ou surjam de sucursais no Porto. E algumas dessas narrativas, devo dizê-lo, não são apenas mal criadas e deselegantes quando se usam termos como fazer queixinhas ou quando se acusam autarcas democraticamente legitimados para defender os interesses dos seus municípios com alegações de falta de solidariedade. Os senhores colegas do Executivo são as primeiras testemunhas de que o Porto não contestou este processo na sua reta final, ou sequer após saber o valor que lhe cabia. O Porto não se calou, esperando que a obediência lhe valesse um quinhão um pouco maior. E aí, perdoem-me a imodéstia, fui eu, com o apoio de alguns dos que aqui estão hoje comigo, o primeiro a falar sobre a falta de critério que estava a orientar este processo, independentemente de saber, nessa altura, quem seria beneficiado ou prejudicado. Na verdade, quando não há critério e se procura voltar autarcas contra autarcas, ninguém ganha, todos perdem. Gostava, aliás, de alertar para o seguinte: no âmbito dos trabalhos do Conselho Metropolitano do Porto, cedo foi possível consensualizar critérios objetivos e justos para a distribuição dos fundos respeitantes ao PEDU. Na altura, foi determinado por unanimidade. Repito, os autarcas, sob a presidência do Dr. Hermínio Loureiro, souberam entender-se quanto à forma de distribuição, aceitando critérios baseados em dados concretos que distribuíam as várias fatias da dotação orçamental em função de necessidades objetivas. O processo começou a correr mal quando a CCDRN decidiu ignorar todo esse trabalho e, sobretudo, a vontade e o consenso alcançado de forma unânime pelos autarcas. Depois disso, e não se podendo aplicar os critérios objetivos, dinâmicos, justos e consensualizados no âmbito do Conselho Metropolitano do Porto, o mínimo que cada um poderia esperar é que a distribuição tivesse, pelo menos, em conta a realidade populacional de cada uma das cidades. Se não se pode aplicar mais dinheiro para combater o abandono escolar nas cidades onde há mais abandono escolar, se não se pode aplicar mais dinheiro para combater a eficiência energética onde há mais ineficiência energética, para dar apenas 2 exemplos, então que pelo menos se distribua o mal ou o bem pelas aldeias, ou seja, que se leve em conta a distribuição populacional. Acontece que nem os critérios estabelecidos pelos autarcas da área metropolitana do Porto, nem este último critério mais simples e entendível foram aplicados. Ao contrário, optou-se por critérios misteriosos e arbitrários, injustos e incompreensíveis. E como sempre que é assim, uns saem contentes e outros saem descontentes. No quadro que apresentados no documento, nos quadros apresentados no documento que distribuímos, foi distribuído um documento que tem estes números, fica claro como na área metropolitana a disparidade é clara e gritante. Por que razão cada município de Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia ou Gondomar tem menos de 100 euros de fundos comunitários até 2020? E São João da Madeira tem 347 euros. E Espinho tem 312. Qual é o critério? Porquê? Deve haver razões para tal, mas essas razões não apenas não são claras, nem nos foram comunicadas, como não parecem justas. E apenas há justiça quando parece haver justiça. E não havendo critérios nem justiça, há que perguntar: por que razão Gondomar ficaria com 8,4 milhões de euros a menos do que mandaria o critério populacional? E por que ficaria Paredes com menos 2,4 milhões? E por que razão Valongo seria prejudicada em 2,6 milhões? E por que me refiro a esses 3 concelhos? É que nestes 3 concelhos existem 9 cidades. 4 cidades em Paredes, 3 em Gondomar, 2 em Valongo. Tratando-se de fundos destinados ao desenvolvimento urbano, como explicar que sejam esses concelhos tão prejudicados? Tanto mais que, na sua maioria, estamos a falar de cidades periféricas em desenvolvimento e com grandes problemas estruturais. Não seria lógico que fosse para as urbes uma fatia considerável dos fundos de desenvolvimento urbano?
E quando se fala em solidariedade e na falta dela, pergunto, não deveremos ser solidários com as 4 cidades de Paredes, um concelho governado pelo PSD, ou com as 3 de Gondomar, um concelho governado pelo PS? Ou a solidariedade é uma palavra com geometria variável? Ou será de geografia variável? E varia em função de quê? E a mando de quem? Vão-me perdoar, mas que solidariedade tiveram os concelhos que, sendo claramente beneficiados na simpática distribuição dos fundos, para com esses concelhos prejudicados? Onde esteve a solidariedade de quem viu os seus problemas resolvidos, assinando, mesmo sabendo que a distribuição prejudicava outros e era injusta? Há outra questão que não posso deixar em claro. Nem o Porto, nem qualquer outro concelho, tanto quanto sei, fez queixinhas ou negociou diretamente com o Governo ou com o Sr. Ministro sobre esta matéria. Aquilo que aconteceu com a intervenção do Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, é certo, com conversas com o Sr. Ministro, é claro, aconteceu no âmbito de todo o processo que decorreu na CCDRN. A contestação que a Câmara do Porto apresentou aos valores que lhe foram propostos foi feito no âmbito da CCDRN e na sede daquela comissão, perante o Sr. Dr. Emílio Gomes, mas com a presença do Sr. Ministro, que lá estava e que tutela as comissões de coordenação. Não foi o Porto ou qualquer outro concelho que chamou à CCDR o Sr. Ministro, que com toda a legitimidade decidiu acorrer e acompanhar o processo. Fê-lo certamente no exercício das suas funções. Foi por isso que fique bem claro, na presença dos representantes dos outros concelhos, perante o Presidente da CCDRN e perante o Sr. Ministro, que a contestação da Câmara Municipal do Porto foi apresentada. Pergunto se alguns dos seus vereadores aqui presentes, perante o quadro de valores que hoje lhes apresento, entende que não deveríamos ter contestado o que nos estava a ser imposto. Porque esta é verdadeiramente a questão. Pergunto e penso bem que, na clareza da política, todas as forças políticas aqui presentes o deviam declarar a sua posição. Estão com o Presidente da Câmara nesta questão ou estão contra? O PSD, que lidera a Câmara de Paredes e também a Câmara da Vila da Feira, o que pensa sobre esta matéria? O PS, que lidera a Câmara de Gondomar, o que pensa sobre esta matéria? E a CDU, o que faria nesta posição? Assinaria o acordo que nos foi posto? Gostaria ainda de esclarecer um outro aspecto que tem vindo a ser alvo de uma enorme distorção. Quando o Porto, Gaia, Matosinhos, Gondomar e Paredes, claramente prejudicados, contestaram um processo que outros aceitaram, não pretendiam, nem pretenderam, nem o fizeram, não pretendiam roubar fundos já atribuídos aos restantes. Nem isso, alguma vez, foi proposto ou alvitrado. Aliás, a solução avançada pelo Sr. Ministro não prejudicava nenhum outro concelho, porque, na verdade, não se tratava de qualquer redistribuição. O que conseguimos, na verdade, foi uma majoração do bolo total de fundos destinados ao norte de Portugal, em mais de 20 milhões. Não se tratou, por isso, de prejudicar ninguém ou de retirar a uns para dar aos outros. Compreensivelmente, São João da Madeira, Vale de Câmara, Aroca, Espinho, Trofa ou a Póvoa de Varzim, a quem no seu conjunto foram propostos mais de 18 milhões acima do que seria a distribuição populacional, não estariam legitimamente na disposição de abrir mão dos contratos que assinaram. Mas não seria igualmente legítima a Vila Nova de Gaia, a quem foi proposto um valor de 18 milhões de euros inferior, tendo em conta o mesmo critério, querer mitigar o prejuízo? Não é esta a obrigação de um autarca? Para terminar, gostaria de deixar à reflexão de quem tem feito leituras simplistas sobre esta matéria e alega critérios de coesão um último aspecto. Os PEDU são planos estratégicos de desenvolvimento urbano. O Porto é uma cidade. Todo o concelho do Porto é uma cidade. Não existe nenhum outro concelho no norte de Portugal que seja todo ele uma cidade. Não tem praticamente terrenos agrícolas. Seria para mim muito estranho que, em nome da coesão, se atribuíssem ao Porto, mais fundos europeus para desenvolvimento agrícola do que a concelhos rurais e onde essa indústria é muitas vezes importante para a economia local. O Porto não se candidatou, não pediu nada relativamente a essa matéria. Tão estranho como será que concelhos rurais recebam, per capita, mais fundos para desenvolvimento urbano do que o Porto. Para quem vende a sua alma a interesses partidários, para quem tenta marcar posição para o futuro, gostaria de dizer o seguinte: poder-se-ia dar o caso, e seria legítimo até, que o Porto, ao reclamar aquilo a que tinha direito, obrigasse à redução da parcela atribuída a outros municípios, fosse do Norte, fosse da área metropolitana. Não foi o caso.
O Porto deixou que os municípios do Norte, aqueles que estavam satisfeitos, obtivessem o seu quinhão. Não foi ouvido sobre o que cabia à área metropolitana do Porto. Ninguém nos ouviu. Reclamou sozinho durante 2 anos, enquanto os outros iam tratando das suas vidas. Não se queixou por esses municípios deixarem o Porto sozinho, mas não se vergou. É indesmentível que a recusa do Porto em assinar ajudou a que a região Norte, no seu todo, recebesse mais 20 milhões de euros. Os municípios que tinham aceitado o seu quinhão nada perderam. Aqueles que veem alguma equidade reposta, e são do PS, do PSD e independentes, também não se queixarão. Quem se queixa são aqueles que, não sabendo fazer contas de somar, pretendem agora fazer contas de sumir. Queriam que enjeitássemos 20 milhões a mais para a região Norte? Queriam que o Porto se calasse? Pois bem, comigo, e espero que com os meus colegas vereadores, espero que consigamos aqui uma posição unânime nesta matéria, o Porto não se vergará. Muito obrigado. Eu quero dizer que, em meu nome pessoal e em nome do partido que represento na variação, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto tem total solidariedade para prosseguir este caminho, porque é preciso ter este discurso com muita coerência e com muito ênfase. Ainda por cima, o Sr. Presidente da Câmara foi a primeira figura da vida política portuguesa e do Norte que, desde o início, julgo que ainda em 2013, julgo que no final de 2013, chamou a atenção para a forma como estava a ser erradamente programado o quadro comunitário de apoio, que na altura se chamava 2014-2020. Depois o 2014 caiu, porque de facto não houve quadro comunitário nem em 2014, nem em 2015, e lá lhe mudaram o nome para Portugal 2020. Da articulação entre os vereadores, e que aqui represento, como líder da oposição, é nos pressupostos que o Presidente enunciou, de apoio absoluto relativamente àquilo que disse. E nestes 2 vetores que são muito claros. Há aqui uma palavra que é usada no documento que nos foi distribuído, que é da opacidade nas decisões. Há muita tendência para não gostar de divulgar critérios ou o chamado caminho que conduz a uma decisão. Com relação a este assunto, eu acho que ele é de facto relevante e já em 2013, quando o Sr. Presidente tomou a palavra relativamente às críticas, eu coloquei-me exatamente do seu lado, porque de facto acho que estes processos têm sido estruturalmente mal conduzidos e digamos, e os resultados finais depois decorrem nisto. Portanto, relativamente à sua pergunta, se estamos do lado da cidade do Porto, é evidente que sim. Não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que todas as lutas e todas as defesas em prol do interesse da cidade acho que são justas. Acho que não tenho dúvidas nenhumas em me colocar ao lado do Sr. Presidente da Câmara no sentido de reivindicar mais esforço para um investimento, para uma cidade que tem liderado determinados processos, como a área da reabilitação, como a área social, como a área das próprias finanças públicas e, portanto, tem sido um exemplo do ponto de vista de gestão municipal. Portanto, é justo que o Presidente da Câmara do Porto possa defender o interesse da cidade. Eu acho que o Porto tem que lutar pelo seu quinhão, por aquilo que são as suas necessidades do ponto de vista estrutural para a cidade, e são muitas.